Olá, querido telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Voltamos hoje com uma grande alegria nesse programa que está sensacional, pois nós hoje vamos contar com uma entrevista de uma brilhante advogada aqui do estado do Paraná, que foi precursora na criação de muitos grupos aqui, associações com outras grandes amigas mulheres e revolucionou um tempo, trouxe um novo momento para a mulher, especialmente de carreira jurídica, que é a doutora Sueli Ataide. Ela com certeza vai trazer para você aí muitas memórias, vai te fazer pensar, vai te fazer refletir sobre todos esses aspectos aqui. Além disso, nós temos também o nosso Ney Daniel, que como sempre traz as nossas notícias semanais, notícias jurídicas, atualidades, para que você também saiba como fazer dentro daquele direito que você está buscando a encontrar no mundo jurídico. Como sempre, é uma grande satisfação estar aqui com você. Mas antes da gente começar aqui a tratar desses assuntos e trazer essas pessoas incríveis para falar com vocês, eu vou chamar os nossos comerciais. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. O governo do estado do Paraná sancionou recentemente a lei de número 21.352 de 2023, que prevê mudanças na administração pública. O texto, aprovado pela Assembleia Legislativa no final de 2022, foi assinado pelo chefe do Poder Executivo. A reorganização da estrutura administrativa do estado, segundo o governo, é para garantir a expansão das políticas públicas e jurídicas. Para melhor entender, em 2022, o governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que visou reformular as carreiras profissionais dos servidores do Poder Executivo com a introdução de novas regras estruturais, remuneratórias e de desenvolvimento visando a modernização das carreiras dos servidores do estado. Ademais, a medida fazia parte do pacote da reforma administrativa que foi apreciada pelos deputados da Alep. Não obstante, cumpre ressaltar que a proposta aprovada e sancionada pela Lei 21.352 de 2023 acarretará aos paranaenses para este ano o impacto financeiro e contínuo na folha de pagamento dos servidores ativos, com um custo anual do montante aproximado de 185 milhões de reais. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar de um tema muito importante no tocante à determinação da política monetária do país e que se enlaça precisamente aos temas do regime de metas de inflação e da autonomia do Banco Central, em um cenário no qual o Banco Central autônomo busca conter a disparada da taxa de inflação por meio do estabelecimento de uma taxa de juros mais elevada, ou seja, de manutenção de uma taxa de juros num patamar mais elevado. Justamente frente à determinação do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, no patamar de 13,75%, o presidente da República foi levado a questionar essa decisão que manteve o Brasil, em linhas gerais, como o país que mantém a maior taxa de juros real do mundo, ou seja, a taxa de juros nominal descontada da taxa de inflação. E esse questionamento foi tratado pelos veículos de imprensa como uma tentativa de interferência por parte do Poder Executivo sobre um Banco Central independente, cuja autonomia foi determinada por uma lei complementar no ano de 2021, justamente com o intuito de barrar interferências políticas do presidente da República sobre um Banco Central independente, ou seja, sobre um Banco Central
cujas decisões técnicas, lastreadas em teoria econômica, acabam se prevalecendo no tocante à determinação da política monetária. Entretanto, pouco caso se fez justamente a exploração do contraditório por parte dos veículos de imprensa, salvo raras exceções, a respeito das razões pelas quais o presidente da República foi levado a questionar essa decisão que mantém a taxa de juros da economia brasileira, a taxa real de juros da economia brasileira, inclusive num patamar elevadíssimo e inclusive o mais elevado, tendo como por base os demais países do globo terrestre. Acima de tudo, a gente tem que ter uma ciência muito clara do diagnóstico que levou ao Banco Central, ou melhor, que levou o Banco Central a praticar uma taxa de juros mais elevada justamente com o intuito de conter uma inflação, que é justamente o diagnóstico de uma inflação de demanda, ou seja, de uma inflação que é gerada justamente por uma flutuação ascendente da demanda com relação à oferta, ou seja, tendo por base as relações de oferta e demanda, oferta de menos, demanda de mais, há uma pressão do ponto de vista do aumento dos preços e, consequentemente, de aumento da taxa de inflação. Ou seja, numa situação em que, em geral, a economia está operando para além do pleno emprego, a taxa de juros mais elevada seria bastante importante para conter importantes componentes do que se convenciona chamar de demanda agregada, com relação à oferta agregada, tais como os elementos de consumo e investimento. Contendo esses importantes componentes de consumo e investimento por meio do encarecimento, por exemplo, dos empréstimos, acaba havendo um ajuste espontâneo da demanda com relação à oferta. E, através da própria relação de oferta e demanda, há um controle da disparada inflação, um controle da taxa de inflação, justamente através do controle da demanda. Mas, como eu bem coloquei, se trata de uma situação em que a economia estaria operando para além do pleno emprego. É muito diferente, por exemplo, quando a gente leva em consideração que a economia brasileira está operando, em linhas gerais, desde a recessão de 2015, com uma larga capacidade ociosa do ponto de vista de sua indústria de transformação. Quando há uma larga capacidade ociosa, ou seja, uma estrutura de oferta sobrante, excessiva que não vem sendo utilizada, quando há uma flutuação ascendente de demanda, ou seja, quando há uma demanda aumentada, a indústria de transformação consegue, em linhas gerais, contrarrestar, atenuar essa flutuação ascendente de demanda, acionando a sua capacidade ociosa, ou seja, acionando a sua capacidade não utilizada, contendo, ou seja, esse aumento de demanda já no curto prazo. Ou seja, flutuações ascendentes de demanda, aumentos da demanda, esse tipo de cenário, tendem a não provocar aumento dos preços e, consequentemente, aumento da inflação. Então, por qual razão, por exemplo, acaba havendo essa necessidade de se aumentar a taxa de juros nesse tipo de cenário? Esse é um questionamento que é muito importante que a gente levante. E ainda mais quando a gente leva em consideração, por exemplo, um cenário em que a inflação acaba se apresentando de um outro modo. Qual modo seria esse? Justamente o modo de uma inflação por meio da qual os preços de custos das empresas acabam sendo pressionados para cima, justamente por conta de gargalos de estrutura produtiva, do ponto de vista de elos das cadeias de suprimentos de toda a economia mundial, que acabam sendo pressionados, que acabam sendo desorganizados em função de fenômenos globais, tais como a pandemia do Covid-19 e a própria guerra da Ucrânia, que acabaram encarecendo, em grande parte, insumos e importantes elementos do capital produtivo das empresas que operam a indústria de transformação brasileira. Ou seja, a pressão acaba se dando justamente em função da pressão dos preços e custos das empresas, que acabam se tornando ascendentes nesse tipo de cenário e que são subsequentemente repassados aos preços finais que chegam ao consumidor. Ou seja, trazem um cenário muito diferente, cuja características são justamente gargalos de estrutura produtiva, desorganização de elos globais das cadeias de suprimentos, que acabam não se relacionando precisamente ao diagnóstico que o Banco Central possui para realizar uma taxa de juros mais elevada. É importante, inclusive, frisar que uma taxa de juros mais elevada, num cenário em que a economia começa a esboçar um cenário de recuperação do crescimento econômico, ela pode acabar retardando o próprio crescimento e também retroalimentando a própria inflação, ao invés de atenuá-la. Por quê? Porque ela acaba encarecendo os próprios empréstimos que são tomados pelos capitalistas produtivos no interior de um país. Ou seja, encarecendo empréstimos, acaba havendo uma pressão ainda maior do ponto de vista da estrutura de custos das empresas e, consequentemente, um repasse ainda maior do ponto de vista dos preços finais que chegam aos consumidores. Portanto, traz um tema muito importante
que merece muito debate a respeito de uma decisão que mantém o Brasil numa prática de taxa de juros que não se orienta através de um diagnóstico, na minha avaliação, adequado para a realidade tanto da economia brasileira quanto da economia mundial. E com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Olá, caro telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma honra estar nas casas de vocês, levando a boa informação, a informação de qualidade, com pessoas que eu tenho uma estima imensa. E hoje não seria diferente, porque eu estou aqui com uma grande advogada, uma pessoa ilustríssima e, além de tudo, uma grande amiga minha, que é a doutora Sueli. Nome completo dela, Sueli Ribeiro Stous Ataide. A nossa doutora Sueli, minha amiga, gratidão por ter vindo. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. Eu fico muito feliz porque a doutora Débora eu conheci no sindicato, né, dos advogados, e a doutora é uma pessoa maravilhosa. Acho que já foi o nosso primeiro encontro, a gente já houve aquela, né, química de amizade, né, doutora? É verdade. E com o passar do tempo, ali nas nossas lides, dentro do sindicato, e nas festividades também, né, fiquei conhecendo a capacidade, a bondade, o ser humano maravilhoso. Então, fico muito feliz. Para mim é uma honra estar aqui com você. Imagina, a honra é toda minha e nossa, do programa de forma geral, do Ney, que é aí nosso querido Ney, né? Que traz as nossas notícias jurídicas aqui no Direito e Justiça, né? E a gente sempre tem por hábito trazer essas grandes personalidades, minha amiga, e uma delas é você. Eu agradeço pelo qualificativo. Mas fico muito feliz. Você conta a história da advogada, da mulher advogada, Sueli. Você é referência para todas nós. Quem não se inspira em você? Você que inaugurou um cenário jurídico totalmente inovador num tempo em que a mulher não representava quase nada. E você foi à frente, levantou a bandeira e nos representa. Sabe que eu, quando fiz a faculdade, porque eu entrei em 65, em 1965, e me formei em 70. Grávida do meu filho, Vicente Ataide Júnior. Que é outra personalidade que a gente vai trazer aqui também. E ele fez o último ano comigo. Ele dizia, olha, acho que não preciso fazer o último ano que já fiz com a minha mãe. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu vim do interior. Então, quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, Curitiba é o ambiente mais conservador, né? Mais preserva, mais uma certa intimidade, né? Eu digo, qual que é o caminho? O caminho são os grupos, né? Isso. Essa foi minha primeira intenção. E daí foram acontecendo as coisas, né? Primeiro eu comecei a trabalhar a parte política com a doutora Clair Martins, e daí, e sempre, eu fui caloura da doutora Clair, e aí que a gente começou a ter uma influência a reunir mulheres. Inicialmente, esse era nosso objetivo, de reunir mulheres, de ter uma luta comum, né? Que nós temos as nossas características e nossos problemas particulares, né?
Aí começamos, nós participamos de um congresso da OAB sobre direito processual. E ali, uma das advogadas que estava presente, a doutora Cristiane Moraes, levantou e disse assim, olha, esse congresso que eu estou vendo é que só tem homens. E a única mulher que participa é a secretária. Aí ela dizia, quem tiver disposto a discutir sobre essa situação, que me procure e vamos nos reunir. E de fato, fomos em 7. E dali a gente começou a se reunir no escritório de uma, no escritório de outra. Afinal que nós nos intitulamos Advogados do Paraná. E fizemos 2 eventos excelentes. E um deles foi sobre a questão do aborto. Olha, já naquela época, hein? Já naquela época. Foi isso, Sueli? Isso foi, acho que foi mais ou menos por 1980. Nossa, imagina. Super precursoras, né, do debate. Porque é uma questão até hoje polêmica. Sim, até hoje. Então nós precisávamos encampar essa ideia, né? Encampar e difundir, né? Aí fizemos um seminário que veio a Cristina Tavares, deputada federal na época, e a Jaqueline Pitangui, psicóloga lá do Rio de Janeiro. Filha do doutor Pitangui? Eu não tenho certeza, eu sei que ela é super destacada, sempre participa, já veio aqui na Ordem várias vezes para participar de debates relativos à saúde, tanto emocional, psicológica da mulher, né? E foi um sucesso. Que maravilha, hein? Nós fizemos lá na PUC. Meu Deus, foi um sucesso. E daí, mais tarde, nós fizemos sobre a questão salarial, que veio, imagine, Dilson Funaro e o Luiz Gonzaga Beluso, que eram economistas, os 2 da época, tanto que o Funaro que trouxe o Plano Real, né? Olha, foi maravilhoso. Debates, muitas participações. Isso aí chamou a atenção da Ordem. Olha. Era o Dr. Otto Esponhos. Você conheceu o Dr. Otto? Eu cheguei conheci. Dr. Otto Esponhos, que veio e reconheceu o nosso trabalho e nos convidou para formar a primeira comissão de advogados do Paraná. Pois é, porque você foi, inclusive, a precursora também, né? Na formação da primeira comissão das mulheres advogadas da OAB Paraná. Eu acho muito importante, sabe? Todas as mulheres, todas as advogadas terem essa ideia da associação, de união, porque é por fortalecimento, aí né? Que se fortalece, sabe? Daí depois, como a gente nos reuníamos dentro da Ordem e tal, mas só que depois a gente não conseguia estar confrontando a Ordem, né? Porque você estava lá dentro, você não podia. Não tinha nem como, né? E aí nós partimos. A comissão continuou, mas nós partimos para a ABMCJ, Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, aqui do Paraná, né? E foi maravilhoso também. Essencialmente, éramos mais ou menos as mesmas que estavam naquela comissão. Mas a associação ela é de caráter internacional, né? Então tínhamos encontro em Paris, vários. Nossa, que maravilha, maravilhoso, você ter essa conexão, né, com as mulheres lá fora, com os advogados, mulheres de carreira jurídica também. As mulheres de carreira jurídica. E aí, aqui no Brasil todo, né, cada estado tem a sua associação e fomos trabalhando essa associação, só que
com o passar do tempo, as mulheres, cada uma com as suas vidas particulares, com as suas atividades, foram se distanciando e mais concomitantemente nós criamos o Sindicato dos Advogados do Paraná. Olha só. Que começou com o Dr. Edésio Passos, presidente, já falecido, nosso querido amigo. E a segunda presidência foi da doutora Clair Martins. E eu já fiz parte dessa diretoria. E depois o sindicato foi crescendo, né? Foi maravilhoso. Uma proporção que tomou hoje, né? Hoje é uma potência, né? Então, eu acho que essa ideia dessa união, dessa luta que a gente trava juntos, né? Tanto no âmbito do direito quanto no âmbito pessoal mesmo, né? Porque a gente vai colecionando amizades também, interesses comuns, né? Eu acho esse muito apoio, importante, né? Saber que a gente não está sozinho na caminhada, né? Que às vezes é tão árdua, né? Nossa. Eu sempre falo, eu não saberia fazer outra coisa. Claro, me descobri na comunicação, que também é uma questão de infância, de gostar de falar, de comunicar, levar informação, né? Mas eu não me vejo. O direito é algo que é inerente, né? Assim, sabe, você lutar por um objetivo diariamente, por defender, né, uma posição, um direito de alguém, né? Então isso é essencial, é algo assim que realmente eu vejo assim como um papel fundamental de defender valores que estão sendo primados, né, constitucionalmente, que é o caso aqui, né, que a gente fala muito, né, de defender dignidade, de defender direitos, né, lutas, e especialmente no teu caso, Sueli, eu vejo que a questão marcante é você abrir caminhos, sabe, você inaugurar novas oportunidades, dizendo, olha, vai lá, você pode, nós nos tornamos mais fortes estando juntos, agregando, sabe? Você é totalmente agregadora, né? Você é aquela figura da mãezona, né? Que vai agregando todo mundo, vai acreditando naquela luta, né? Eu tenho essa característica, sempre fui assim, sabe? Gosto, eu deveria ser relações públicas. Porque eu adoro reunir as pessoas, gosto tanto na parte de festas, de eventos, então é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu acho que duas conquistas que nós tivemos que foi em função dessas associações, foi que a primeira conselheira veio desse grupo. Olha. Que foi a doutora Clair Martins, que não tinha conselheiro. Não tinha conselheira na ordem. E de repente a doutora Clair veio para mostrar. Foi a primeira. E depois com a BMCJ nós conseguimos a eleição da doutora, ai meu Deus, a Helena, eu já me lembro o nome. Ela é a primeira desembargadora. Olha, do tribunal aqui do Estado do Paraná. Aqui do Estado do Paraná. Saiu da nossa ABMCJ. Olha, e ela era então advogada de carreira e entrou pelo 5º Constitucional, então. A Regina Helena Afonso. Olha, que trabalhava com o doutor René Dotti. Então, nossa, uma pessoa assim, de uma capacidade, mas que não havia como abrir, né, caminho, mas graças a Deus conseguimos, né? Você viu como faz a diferença nós estarmos imbuídas de um propósito, né? E em conjunto, porque o que acontece, né, Sueli? A mulher, eu acho que é uma questão muito cultural, muito histórica, da mulher competir, né? Ela tem muito ainda, às vezes não é nem intencional, eu acho que é algo que já vem ali no instintivo, né? De querer, né? Não, eu vou pôr uma roupa lá, né? Não é para outro homem, para outra mulher, né? Tem toda uma história, né? História, de querer assim, não, vou competir numa empresa, não, porque eu tenho que ser melhor. Mas não tem porquê. Eu sempre falo, tem espaço para todo mundo.
todas temos espaços porque cada uma tem a sua competência. Um pode falar de repente de um determinado assunto ou de uma outra área, ou de gostar de uma determinada, não sei, no direito, por exemplo, né, exemplificativamente, um é do direito criminal, outro é do direito civil, outro é do direito imobiliário, né? Então cada uma vai para sua área, né? Com e dentro das certeza. áreas também cada uma tem uma função, tem um dom. Então você não tem que competir, você não precisa. E se a gente entender isso, né, Nossa, assim como isso você há já muitos anos atrás, né, já foi precursora, eu creio que as coisas só tendem a melhorar e a mulher vai galgar e ganhar muitos espaços, né, que você já abriu tanta porta. Então, nós como mulheres de carreiras jurídicas temos que seguir o teu exemplo, né? Que você está aí para isso. Tá bom, não fui só eu, sabe? Eu gostaria de nomear Claro. aqui as 7 mulheres que começaram, né? Claro. Que foi a Cristiane Moraes, a Dircineide Polacchini, que foi a primeira presidente Que dessa está aí comissão. até hoje conosco na BMCJ, né? Maravilhosa. A Clair Martins, que chegou a ser a nossa primeira deputada federal aqui do Que Paraná, maravilha. né? A Berenice Lessa, a Aldaci Capaverde e a Ivete Anis e eu. Olha, foi uma união tão forte, sabe? Que eu acho que só entre mulheres poderia ter acontecido mesmo. Foi um resultado que a gente está colhendo hoje, né? De tantas. Existe agora a nossa comissão de advogadas, a própria BMCJ continua ativa. E, como eu estava falando para você há pouco, que minha neta, Vitória Caroline, se formou agora há pouco, e em 200 formandos havia, acho que mais da metade, mulheres. Olha. Que maravilha, eu fiquei encantada de ver. E o meu filho, né, o Vicente, também professor, ele diz que as turmas hoje, maioria mulheres. É verdade, né? Reverteu, né? Reverteu. Então, há essa abertura, mas foi consequência de muita luta, de muita batalha. É, né, porque antigamente a mulher tinha que brigar para sair de casa, tinha que desafiar os padrões de época, né? Muitas vezes ir contra o pai, contra o marido, né? E inclusive aí ensejando outras tantas problemáticas sociais, né? Que nós conhecemos bem. Nossa. E hoje a mulher ocupa um papel de destaque, né? A gente fala aqui no cenário jurídico que é um objeto do nosso programa. Porque hoje a gente vê aí em concurso público a maioria das aprovadas, né, é mulher. Vemos Isso nas é muito faculdades. bom, né? É ótimo, Meu né? Deus, E quando a mulher ela entende, ela se entende parte disso e que ela é capaz, ela pode conquistar tudo que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser, né? Isso a gente já vem discutindo há algum tempo, né? Da mulher poder ter, ocupar esses papéis, né? De destaque, né? De poder. Nossa, maravilhoso. Eu estava lembrando que o primeiro livro, eu tinha 14 anos. Já namorava o meu marido, o Vicente Ataíde. Ele me deu o primeiro livro que ele me deu, eu tenho até hoje, velhinho, né, claro, meu Deus, quantos anos, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Olha. E ali, olha, te marcou, acendeu aquela chama, né? Foi dali, sabe? Você veja que tem sempre um marco, né? Eu também já me peguei pensando nisso. Parece que bom, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então eu acho que nada na vida é por acaso. A gente tem sempre algumas passagens na vida que nos levam para determinados caminhos que nos fazem ter determinadas escolhas. E muitas vezes é um livro, né? Que foi o caso aqui, né, uma música, um cheiro, enfim, é um lugar. E quando você tem essa oportunidade de se debruçar sobre uma bela história, e essa história te acende, né? Marca para a vida inteira, né? Marca para a vida inteira. É impressionante, sabe? Como esse livro me marcou e dali, né, vieram todas as ideias. Dali as pessoas foram se unindo dentro dessas mesmas ideias, cada um, né, vendo de um por um lugar. prisma, né? Assim, né? E
E essa união é que fez brotar tanta coisa boa aqui. Você sabe que ali, esse nosso grupo, a gente tinha outros grupos de outras profissões e tal, como a UBM, a União Brasileira de Mulheres. E de partidos também, os grupos femininos de cada partido, né? Eu trabalhei muito com política, então eu sempre estava me entrosando dentro dos partidos, né? Então, era a união muito forte, sabe? Era um grupo de enfermagem, né? Inclusive dos partidos, cada um defendendo às vezes posições contrárias, mas ali na hora da união do pensamento feminino e defesa dos direitos femininos, aí é que as coisas ganharam seus espaços, né? Nossa, e a mulher começou importante. A perceber essa diferença de se unir para fazer acontecer, né? Nossa, muito bom isso, sabe? E é tão engraçado porque a gente vê a diferença que isso trouxe nessa reviravolta pro mundo. Então, nesse ponto até hoje esse programa ele tem justamente essa iniciativa e até mesmo trazer essa ideia para consolidar tudo que a gente já tem visto no seio social, essa evolução feminina, essa evolução de pensamentos, enfim, essas oportunidades que a mulher começou a encontrar quando ela se descobriu capaz, né? E nossa! Não é verdade? E foi muito importante esse papel da mulher lutando por seus direitos. Porque a mulher é muito forte, né? Muito a mulher forte. ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É que nem o filme, Razão e Sensibilidade, né? Porque o homem, ele é mais, né, centrado na razão. E a mulher traz esse lado do coração, mas a razão é muito forte. Muito forte. E a mulher, por si só, ela é muito forte. Ela tem o emocional, e isso que eu acho que dá tão certo. Por isso que a mulher consegue tantas coisas e tantos espaços são conquistados. Porque a mulher, ao mesmo tempo que ela tem essa emoção à flor da pele, né, os hormônios que estão ali o tempo inteiro, né, ela também tem essa razão, essa força dentro dela. E ela é assim, de falar, se eu quero, eu vou conseguir. Né, ela vai atrás, ela é destemida, ela é guerreira, ela é aguerrida. Então isso faz com que a mulher consiga se projetar, ela consiga alcançar esses espaços, né? Olha quantas mulheres marcaram as nossas histórias e dizem para nós até hoje que é possível. Eu menciono a Chiquinha porque eu assisti a Chiquinha lá em 97, eu acho que foi, e aquilo me marcou profundamente, porque eu nem no país eu estava. Então eu vi aquilo, eu falei, olha que história, aquilo me motivou tanto. É muito, sabe? Eu falei, nossa, olha essa mulher, né? Olha essa mulher lá no século passado, que ainda eu estava, né, no século passado, daí ela estava um século antes, né? Eu falei, olha só essa mulher, por que eu também não vou poder conquistar o meu espaço? Ah, com certeza. Não é? Então a gente tem que se motivar. E como você falou do livro, né? Foram, sabe, Chiquinha Gonzaga, né? Essas histórias de mulheres fortes. Fortes, que deram um exemplo, né? Que deram um exemplo. Nossa, é magnífica, né? E é tão bom quando a gente vê que a gente pode, né? E cada uma de nós, né? Eu penso que muitas vezes nós estamos num casulo, né? E a mulher, ela pode se libertar desse casulo, assim, claro, talvez seja dolorosa essa libertação, né? Não é fácil, não é a gente fácil. encontra alguns desafios, muitas barreiras, sejam sociais, sejam familiares, mas o que importa é saber que você pode conseguir conquistar o que você quiser. Independentemente da situação que você estiver vivenciando, daquilo que você imaginar que pode te travar, não dê força para isso, não alimente isso, porque isso aqui, ó, tá aqui, ó. Nossa, e é impressionante, sabe? Por isso que a primeira ideia minha quando entrei na faculdade era de me entrosar em grupos, mas era o objetivo de não ficar só, de ter amigos e tal.
Mas com o tempo eu fui vendo que essa união trazia conquista, trazia vitórias, né? E aí, uma coisa que eu gostaria também de mencionar é que, em função de todo esse trabalho da comissão, da BMCJ, do sindicato, nós conseguimos fazer parte da primeira Secretaria da Mulher do Estado do Paraná. Olha, é verdade, bem lembrado. Então foi também nos idos de 80, 82, então foi muito importante. Momento de ditadura militar ainda, né? Onde, né, a gente sabe que era um momento histórico totalmente diferente, né? Mas e que as mulheres tinham que ser muito valentes mesmo, né, Sueli? Foi muito importante essa participação. E depois foram sendo criadas as secretarias municipais, né, dessa estadual, depois no âmbito federal, né, também que tivemos várias mulheres grandiosas aí que nos representaram. Mas essa secretaria foi muito importante aqui no Paraná, sabe? Eu participei durante, acho que uns dois mandatos, e os resultados a gente tem visto até hoje. Sim, né? Porque até hoje marcam a história, né? Fazem a diferença, né? Para as mulheres, não só para as mulheres, porque eu penso que uma vez que a mulher esteja integrada socialmente e se projetando, ela faz a mudança, ela colabora para a mudança na sociedade de maneira geral, né? Ela traz um alicerce ao seu lar, ela mostra aos seus filhos que ela tem a força de conseguir alcançar, ela dá o exemplo, né? E ela pode, enfim, ser muito além daquilo que se esperava dela. Então, eu penso que ainda há muito por fazer, né, minha amiga? Nossa, muito por fazer. Coisa ainda, mas né? eu acho que essa união que você lá atrás visualizou, né, que você conseguiu através, né, e junto com essas grandes mulheres que você mencionou aqui, implantar, trouxe essa semente, vocês plantaram a semente aqui no estado do Paraná e com certeza contribui sobremaneira ainda hoje para que a gente se fortaleça e que a mulher possa, se unindo cada vez mais, buscar esses grandes espaços de poder. Isso eu nem quero dizer que a gente está contra ou lutando contra o homem, muito pelo contrário, é igualdade, né? Isso, Igualdade, é saber que a mulher pode tanto quanto, assim como o homem pode tanto quanto. Não é, minha amiga? Nossa, eu fico encantada de poder partilhar com você toda essa trajetória, né, longa, porque foram anos de luta. A gente está condensando aqui, né? Está condensando, então tem muita coisa ainda, né, para contar. Da própria vida como advogada, tenho histórias assim maravilhosas. A gente pode marcar uma outra. Com certeza. Não tenha dúvida que você vai ser uma figurinha carimbada aqui no Direito e Justiça, bom, né? Ainda mais com essa tua simpatia, com essa tua gentileza que é só tua, esse teu prazer de estar aqui com a gente, sabe? Eu fico muito feliz. Você pode ter certeza que é um marco para mim também. Você merece. Você merece e merece ser muito homenageada ainda na sua vida, Sueli. Porque você obrigada. Realmente é uma pessoa inspiradora, uma mulher inspiradora que se destaca e não só profissionalmente, não. É um ser humano incrível, dos melhores que eu já tive a oportunidade de conhecer. Se você quer buscar uma referência feminina, claro, não desmerecendo nenhuma das minhas queridas amigas que já entrevistei, mas ó, tá aqui. Essa mulher incrível. Muito aqui. Obrigada. Eu amiga. Fico muito feliz de estar aqui com você. Gratidão. Que mais do que colegas, nós somos amigas. Isso mesmo, com certeza. Você é o nosso orgulho. Muito obrigada. Gratidão por ter vindo, por estar conosco. Espero que você tenha tido aí uma noite agradável e, claro, nas nossas reprises também
possa assistir esse grande bate-papo aí e se fortalecer, e que isso sirva para você também de incentivo, minha amiga mulher que está aí do outro lado, para que você possa se motivar, lutar e acreditar nesse teu espaço que está esperando por você. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço aqui hoje do nosso Direito e Justiça, esperando ver você na próxima semana. Um grande abraço e até lá!